que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Jordão, pela linda mensagem cantada. Realmente nós precisamos de cura. Um feliz sábado para você que nos assiste. Obrigado por estar conectado conosco. Obrigado por unir-se a nós na realização desse culto de adoração online, conectados em todos os sentidos. Conectados com Deus através do seu Espírito, conectados uns aos outros através da nossa fé. Um feliz sábado para você, seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia aqui conosco. E eu queria mandar aqui um abraço de modo geral para os nossos irmãos aqui do Distrito de Nova Mutum, inicialmente falando, os nossos irmãos ali em Santa Rita do Trivelato, em São José do Rio Claro, nossa família querida lá em Pontal do Marape, os nossos irmãos aqui no Ranchão, e os nossos irmãos que frequentam as 3 igrejas que nós temos aqui na cidade, em Nova Mutum,
a Igreja Nova Mutum Central, a sede do distrito, também a Igreja do Alto da Colina, Nova Vida. Obrigado, irmãos, por, mesmo nesse período de quarentena, não perderem o espírito da adoração. Eu sei que talvez alguns gostariam que entrasse de maneira direta na mensagem, mas nós estamos realizando desta forma, porque nós queremos que você tenha o gostinho do culto, que você não perca o gostinho do culto. Então a gente tem tratado de manter aqui a liturgia, as partes da nossa adoração, para que todos possam ser atendidos, todos possam ser alcançados. Eu quero mandar também aqui um abraço para amigos e familiares que estão nos assistindo nos diferentes lugares aqui do país, tá certo? Mandar um abraço para os nossos irmãos lá no distrito de Água Boa, o distrito onde nós passamos aí anteriormente, tá certo? Os irmãos estão ali conectados conosco. Que Deus possa abençoá-los ricamente nesta manhã. Queridos, sem mais delongas, me permitam entrar no estudo da palavra, porque é para isso que eu vim aqui nesta manhã. Jesus, certa feita, estava ali viajando e curando as pessoas. Ele diz, olha, vamos a Galileia, vamos às demais cidades para pregar ali sobre o reino de Deus, porque foi para isso que eu vim. Bom, a mensagem de hoje tem por título, Onde está o teu coração? Queridos, o coração humano é um órgão fantástico. É um dos primeiros órgãos a se formar ali no feto. Já aos 21 dias de gestação, o coraçãozinho do feto começa a bater. E olha, bate de 75 a 80 vezes por minuto. Acelerado, né? O coraçãozinho ali do feto. Em um adulto, o coração bate cerca de 100 mil vezes por dia. E bombeia o equivalente aí a 7.500 litros de sangue em uma pessoa de tamanho mediano. Se a pessoa tiver aí um pouco maior, tiver um pouco mais de peso, pode ser até uma quantidade maior de sangue sendo bombeada por dia. E eu, particularmente, não conheço nenhuma bomba que seja tão resistente quanto essa, que funciona batendo aí em algumas pessoas, né, até por um século. Eu não conheço nenhuma outra bomba forte como essa e acredito que você também não. Agora, em contrapartida, você sabia que a cada 2 minutos, em média, morre no Brasil uma pessoa por problema do coração? A cada 2 minutos, são aproximadamente 350 mil mortes por ano. Eu imagino que esse dado possa até estar desatualizado, depois você pode conferir aí nos relatórios que a gente encontra facilmente na internet. Mas é importante saber que as pessoas morre muita gente do coração. Apesar de ser um órgão tão fantástico, um órgão tão forte, as informações são de que as doenças do coração estão matando mais do que o câncer no mundo todo. Agora, não há dúvidas de que o coração é um órgão resistente e essencial para a vida humana, não há dúvidas disso. Nós precisamos cuidar do nosso coração, realizando exercícios físicos, por exemplo. Contudo, queridos, apesar da relevância da saúde do coração para o nosso bem-estar, hoje eu quero me dedicar a falar para você sobre a saúde do coração espiritual. Todos nós sabemos que o coração carnal está localizado aqui no peito, né, dentro do nosso peito aqui. E é importante você saber que a posição do coração não é uma questão negociável. Tentar mudar o coração de lugar, com certeza termina em morte. Agora, com o coração espiritual, não é diferente, é do mesmo modo. Se nós colocarmos o nosso coração espiritual no lugar errado, o resultado, com certeza, não vai ser bom. O problema é que, segundo Jesus, nosso coração espiritual, ele está vinculado, ele está ligado em outra coisa. E veja, que lugar é esse? Que coisa é essa que o nosso coração espiritual está vinculado, o coração de cada ser humano? Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6 e o versículo 21, nós temos ali a resposta. E diz o texto, Mateus 6, verso 21. Imagino que o texto vai aparecer para você aí na tela. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Interessante, não é mesmo? É muito interessante, entenda. Assim como eu não posso escolher se quero ou não o meu coração carnal dentro do peito, eu também não posso escolher ter o meu coração espiritual separado do meu tesouro. A única coisa que eu posso fazer é escolher onde colocar o meu tesouro. E sabe, não é difícil de encontrar esse lugar.
o lugar onde a gente pode colocar o nosso tesouro, porque, segundo Jesus, só há 2 lugares onde se podem ajuntar tesouros. E o texto é o capítulo 6 de Mateus também, só que os versículos 19 e 20, os versículos anteriores ao que nós acabamos de ler. Mateus 6, 19 e 20 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Amados, céu ou terra? Não há meio termo. Esses são os únicos 2 lugares onde nós podemos ajuntar o nosso tesouro. Céu ou terra. E o nosso coração, você já sabe, ele é inseparável do nosso tesouro. Agora, o importante aqui, eu queria que isso ficasse claro para você. O importante aqui não é o tamanho do teu tesouro. Se ele é pequeno ou se ele é grande. A questão é onde você está ajuntando o seu tesouro. Se o seu tesouro está na terra, ali também estará o seu coração. Agora, do mesmo modo que o tesouro é roubado e comido pelas traças e pela ferrugem aqui na terra, se o teu coração estiver vinculado, o teu tesouro está aqui na terra, e o teu coração espiritual está vinculado ao teu tesouro, não há como separar isso, não é uma opção isso. Assim como a ferrugem corrói o tesouro terrestre, assim como os ladrões roubam o tesouro terrestre, assim também acontecerá com o teu coração. O caso, queridos, é que do mesmo modo que nós não sobrevivemos sem o nosso coração carnal, sem o nosso coração literal, se o nosso coração espiritual for carcomido pelas traças e pela ferrugem desse mundo, qual você acha que vai ser o resultado? O resultado será morte espiritual, será perdição. Contudo, o que é que significa tesouro nessa passagem? Tesouro, meus queridos amigos, irmãos que me assistem, tesouro é tudo aquilo a que uma pessoa se apega, certo? Sem ter em conta o seu valor intrínseco. Ou seja, o que tem valor para um, pode não ser de valor nenhum para outro. Os tesouros de uma criança podem ter pouco valor monetário em si, mas para elas são tão importantes como a fortuna de um rei. Nesse ponto, nós temos um sério problema a ser destacado. Infelizmente, muitos não conseguem dar valor às coisas espirituais. Exemplo, participar de um evento da igreja, fazer a assinatura da lição da escola sabatina, dedicar tempo estudando a Bíblia, o espírito de profecia. Para muitos, participar de um evento, de uma programação especial é um gasto. Eu vou gastar. A pessoa às vezes não consegue ver isso como um investimento em sua vida espiritual. Lição da escola sabatina, eu prefiro aquela que vem pelo WhatsApp mesmo, né? É melhor que você estude a que vem pelo WhatsApp do que você não estudar nenhuma, mas é importante que você tenha a sua para que você possa arriscar, fazer suas anotações. Eu não estou aqui fazendo propaganda para a Casa Publicadora Brasileira, porque ela não sobrevive de vender lições, não é esse o foco, necessariamente falando. Mas é importante você entender que você precisa fazer investimentos na tua vida espiritual, porque você só dá valor naquilo que leva os teus recursos, que leva o teu suor, que leva o teu tempo. Então, em contrapartida, as pessoas que às vezes têm dificuldade de ver esses recursos sendo destinados a um evento, a um livro, a um recurso, a algum material que vai fortalecer a minha vida espiritual, alguns veem isso como gasto. Em contrapartida, essas mesmas pessoas, muitas vezes, tudo que elas ganham é literalmente torrado com coisas que não edificam. E nesse momento eu gostaria de perguntar para você, que coisas são valiosas para você? Que coisas você considera como sendo tesouro? Amigos, nós estamos tratando aqui de uma questão de vida ou morte eterna, de salvação ou perdição. Para você entender melhor como isso funciona, eu quero te convidar para nós voltarmos no passado, lá na história do povo de Deus. E você vai perceber como os nossos tesouros, como os nossos bens, como aquelas coisas que nós adquirimos, aquelas coisas que nós valorizamos, como elas podem influenciar, impactar a nossa vida espiritual e, por tabela, a nossa salvação. Sabe, quando Moisés
foi enviado por Deus ali para libertar o povo. Ele chega e confronta Faraó e diz: olha, o Senhor mandou que eu viesse te dizer que é para você libertar o povo, para o povo ir embora. É lógico que o Faraó recusou, ele disse: olha, eu não conheço, não sei quem você é, tampouco sei quem é o Senhor e também não vou deixar ir a Israel. E depois aí de algumas tentativas, não houve outra alternativa, Deus teve que enviar as pragas. E mesmo ali no começo das pragas, Faraó permanecia irredutível. Após a 7ª praga, ele resolveu, por assim dizer, negociar com Deus. Se você pode abrir a Bíblia, o livro é Êxodo, capítulo 10, e os versículos 8 a 11. Êxodo, capítulo 10, versículos 8 a 11, diz o seguinte: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, olha a pergunta que Faraó faz: quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, que vocês tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente os homens e servi ao Senhor, pois é isto que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Perceba, queridos, que Faraó sabia que se apenas os homens fossem, eles retornariam por amor aos seus tesouros, suas esposas, seus filhos e seus rebanhos. Ele diz: vocês estão com má intenção. Vocês querem sair com todo mundo, vocês estão querendo escapar. Não, assim também não. Vai só os homens, vai ficar a mulher, vai ficar a criança, vai ficar o rebanho. Porque Faraó sabia que aqueles homens não se ausentariam do Egito, deixando para trás aquilo que lhes era tão precioso. Como o Faraó não atendeu o pedido do Senhor, veio a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E aí Faraó então resolve fazer algumas concessões a mais em sua proposta. E o texto agora é Êxodo capítulo 10 e o versículo 24, aonde diz o seguinte: Êxodo 10 e o versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Perceba, agora, nessa nova situação, ele deixa ir também as crianças, mas os rebanhos deveriam ficar. Queridos, está muito claro para nós aqui que Faraó entendia esse princípio. O princípio de que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Satanás, por certo, induziu Faraó a fazer o povo desistir de sair do Egito por amor às suas posses. Porque o povo poderia parar e pensar: nossa, mas nós passamos tanto tempo escravo, tanto tempo sofrendo, e as poucas coisas que nós adquirimos aqui, a gente vai ter que abandonar tudo para se libertar do Egito? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Satanás tentou fazer o povo desistir de sair do Egito por amor às suas posses. Agora, imagine o seguinte: você já imaginou como teria sido se Deus dissesse que os israelitas deveriam deixar tudo e sair sem nada do Egito? Por acaso seriam muitos ou poucos os que se recusariam a sair de lá por amor às suas posses? Para ficar um pouquinho mais difícil a resposta, para a gente complicar um pouquinho mais, se você estivesse entre eles, se você fosse um dos israelitas lá naquele tempo, que decisão você tomaria se Deus dissesse: olha, você tem que deixar tudo para trás, sair de mão abanando e ir aí rumo ao deserto, rumo à terra prometida? Você aceitaria sair ou você continuaria lá? Contudo, queridos, mais do que haver uma insistência por parte do povo em levar os seus tesouros, havia uma insistência da parte de Deus, de que eles não deveriam sair de lá de mãos vazias, que eles deveriam levar os seus tesouros consigo. E nós lemos aqui no capítulo 10, o versículo 26, onde diz o seguinte: Moisés replicando aí a Faraó: e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. E aí Moisés aqui dá a razão: porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Queridos, eu não sei se todo o povo entendeu ou não o verdadeiro propósito dos tesouros que eles haviam acumulado no Egito. E veja, eu não estou falando de quantidade, se era muito ou se era pouco,
porque não está relacionado com quantidade. Tesouro é tesouro, a quantidade é uma outra coisa. Eu não sei se o povo de Israel tinha entendido claramente o propósito dos tesouros que eles tinham acumulado no Egito, porque Deus havia permitido que eles tivessem acumulado esses recursos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus queria ensinar para eles qual era o verdadeiro propósito que eles deveriam dar aos seus tesouros. E nós lemos aqui no versículo 26, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor. Amigos, aqui está a chave que elucida toda a questão. Acumulamos tesouros no céu quando entendemos que o verdadeiro propósito dos tesouros terrestres é servir ao Senhor. Retornando para o texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, se você quiser retornar aí com a sua Bíblia, o texto provavelmente vai aparecer na tela para você de novo aí. Os 3 versículos que são a base da mensagem de hoje, quando nós lemos aqui, nós encontramos uma importante verdade vinculada ao que nós acabamos de aprender. Eu vou ler de novo o texto e aí vou dizer para você qual é essa importante verdade. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Perceba que o versículo 19 diz que não é para acumular tesouro na terra, mas o versículo 20 diz que é para a gente ajuntar tesouro aonde? No céu. Então entenda, aqui Jesus não está proibindo ninguém de acumular tesouros. Na verdade, ele está dizendo, acumule tesouros, mas não guarde eles na terra. Não ajunte eles na terra. Ajunte eles aonde? No céu. Então veja, Jesus, essa é uma verdade importante a ser entendida. Ele não está proibindo eu e você de acumular tesouros. Ele está apenas orientando onde os nossos tesouros devem ser depositados. E nós já descobrimos que quando decidimos usar os recursos aqui adquiridos para servir ao Senhor, quando decidimos usar do tempo que nos é concedido para servir ao Senhor, nós estamos acumulando tesouros no céu. Podemos dizer então, queridos, tesouro é tudo aquilo que nós atribuímos valor. Diante disso eu te pergunto, as coisas que você valoriza te aproximam de Deus ou te afastam dele? As coisas que você valoriza podem ser usadas para servir ao Senhor? Perceba, Moisés diz para Faraó, nenhuma unha vai ficar. Porque eu não sei de tudo que a gente tem, o que a gente vai poder usar para servir ao Senhor. Mas eu pergunto, será que as coisas que você valoriza, as coisas que você ama, as coisas que tomam o teu tempo e o teu dinheiro, será que elas podem ser usadas para servir ao Senhor, para honrar o Senhor? Ou as coisas que você tanto ama, na verdade, são uma abominação para Deus? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. As coisas que você valoriza, que você considera como tesouros inestimáveis, elas realmente possuem algum valor? Nesse momento é possível que alguns de nós estejamos confusos, e a gente não saiba identificar se as coisas que nós consideramos como tesouros, se elas realmente têm algum valor ou não. Ou nós não sabemos, às vezes, identificar se as coisas que nós consideramos como importantes, se elas são realmente ou não tesouros. Mas há uma pergunta simples. E essa pergunta, apesar de ser simples, ela é reflexiva e nos ajuda a descobrir quais são os nossos reais tesouros. E essa pergunta é o seguinte: o que é que leva a maior parte do teu dinheiro e a maior parte do teu tempo? A hora que você encontrar a resposta a essas duas perguntas, você encontrou o teu tesouro. Aquilo que leva a maior parte do teu dinheiro e do teu tempo. Eis aí o teu tesouro. Eis aí onde está o teu coração. Amados, infelizmente, muitos não conseguem enxergar o verdadeiro valor das coisas espirituais. Andam iludidos com o brilho do mundo, achando que é ouro, quando na verdade o brilho do mundo não passa de uma bijuteria barata, que logo perde o seu brilho, logo se deslustra e se desmancha. Quando descobrimos o real valor das coisas espirituais, o mundo e tudo o que ele oferece perde totalmente o seu brilho. E o reino do céu se torna, então, um tesouro inestimável. O desejo de possuí-lo faz com que você esteja disposto a dar tudo por ele. Jesus deixou esse fato bem claro em uma história
em duas pequenas parábolas encontradas em Mateus, no capítulo 13, versículos 44 a 46. Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, nos deixa bem claro que quando a gente descobre o valor das coisas celestiais, a gente está disposto a abandonar tudo por elas. E aí diz aqui, capítulo 13, versículos 44 e 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E olha que diz o texto, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus continua dizendo no versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Observe, queridos, que ambos os homens se desfizeram de tudo para conseguir aquele tesouro. Jesus deixa claro que aquele tesouro é o reino dos céus. E nessas parábolas, esses dois homens, eles são hipotéticos. Mas existem vários personagens na Bíblia que literalmente se desfizeram de tudo quanto possuíam para adquirir o tesouro inestimável do reino celestial. E dentre eles, já que nós mencionamos Moisés libertando o povo do Egito, dentre esses personagens que deixaram tudo, eu quero destacar a experiência de Moisés. Porque você sabe, antes de ele ser o libertador do povo de Israel, ele foi um filho de Faraó, um descendente ali adotado na família de Faraó. E o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26, nos fala dessa experiência especial que Moisés teve e que, creio piamente, é a experiência que eu e você precisamos alcançar. Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26, diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amados, Moisés descobriu o inestimável valor das coisas celestiais, das coisas espirituais, e tomou uma decisão. Uma decisão que aos olhos humanos era loucura. Diz o autor de Hebreus, como acabamos de ler, que ele considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, como sendo uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Ele preferiu ser maltratado do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Mas a decisão mais importante, a decisão que realmente fez a diferença, está registrado no início do versículo 27 aí de Hebreus 11, onde está escrito: pela fé, ele abandonou o Egito. Queridos, eu creio que aqui está o segredo para mantermos a saúde do nosso coração espiritual. A firme decisão de deixar o Egito de vez para trás. Porque enquanto as riquezas e glórias do Egito, as coisas que são valorizadas no Egito forem as mesmas que eu e você valorizamos e consideramos como tesouros, enquanto isso for assim, jamais viveremos a experiência que Moisés e tantos outros vivenciaram. Precisamos contemplar o galardão que nos é oferecido. Caso contrário, viveremos com o falso brilho desse mundo em decomposição. Queridos, estamos vivendo em um momento complexo da nossa história. A cada dia notícias surgem de mais tragédias, de mais problemas, transtornos na política, na economia. Enfim, vivemos em um tempo que mostra para nós a cada dia que esse mundo é um mundo em decomposição. Vivemos a cada dia diante de nós se manifestando situações, eventos, mostrando para nós que este mundo não é um lugar seguro para acumularmos tesouros. Consequência, também não é um lugar seguro para termos ali o nosso coração. E eu pergunto para você nessa manhã, porventura desejaria você acumular mais tesouros no céu? Ou você vai continuar investindo nesse mundo falido? Gostaria você de dizer ao Senhor que pretende usar tudo o que Ele colocar em tuas mãos para servi-lo e para fazer avançar o reino dele nesta terra? Eu queria dar para você a oportunidade de tomar essa decisão.
Você vai ouvir agora uma canção que é bem conhecida e você até pode cantá-la aí onde você estiver, cantar com a sua família. Essa canção diz: toma o meu coração. E que ao ouvir essa canção, você de fato tomasse a decisão de colocar o teu tesouro, acumular e ajuntar os teus tesouros no reino dos céus, para que o teu coração possa estar guardado em um lugar seguro. Após essa canção, eu quero orar com você. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Sabe, queridos, como mencionei ainda há pouco, Moisés foi um dentre tantos outros dos muitos personagens bíblicos que resolveu viver e experimentar de verdade o deixar tudo por amor a Deus. Moisés foi um dentre outros que decidiu considerar esse mundo como perda, como refúgio, como escória, por amor a Cristo. E eu quero finalizar essa mensagem desejando que a tua vida, a tua experiência com o Senhor seja semelhante à experiência de Moisés.
seja semelhante à do apóstolo Paulo, como ele escreve aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, onde ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O Senhor não te proibiu de acumular tesouros, mas Ele pede: filho, acumula tesouros no céu, porque aqui as crises econômicas, as pandemias, os ladrões e os problemas desse mundo terreno jamais afetarão o teu tesouro, a tua fortuna. Que o teu tesouro esteja juntado no reino dos céus e o teu coração esteja ali junto com o coração do Senhor. Esse é o meu desejo e a minha oração para você nessa manhã. Te convido para juntos orarmos ao Senhor. Pai querido, obrigado pelo estudo da Tua Palavra nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, toma o nosso coração, porque nós, por nós mesmos, não o podemos te dar. Precisamos que o Senhor o tome, que o Senhor o molde. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê clareza, discernimento, para não sermos iludidos com o brilho desse mundo, achando que as bijuterias baratas desse mundo são ouro. Não, Senhor, nós queremos ajuntar os nossos tesouros nas mansões celestiais. Então nos ajuda, nos instrui, nos dá sabedoria, conduz as nossas vidas, impressiona o nosso coração. E nos ajuda, Pai, a termos os nossos tesouros ajuntados no reino do céu. Ajuda-nos a ajuntar mais e mais tesouros no céu, enquanto usamos tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos aqui nesta terra, para te servir e para fazer avançar o teu reino, a tua obra neste mundo. Nós vamos ficar agora, Senhor, com o estudo da lição da Escola Sabatina. Abençoa aqueles que estarão à frente deste momento. Perdoa os nossos pecados. Nós te convidamos para continuar presente em nossas vidas a cada instante, a cada momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. 2 filhos inesperados. Halina tinha 42 anos quando soube que estava grávida de 5 meses e decidiu procurar um médico para abortar. Ela já tinha outros 2 filhos e na Polônia o aborto é permitido em alguns casos. Por isso, Halina decidiu pelo aborto. Mas quando seu marido, Władysław, soube da gravidez, ele suplicou: "Por favor, não faça isso!" Depois de muito conversarem, Halina aceitou ter o filho, e Adam nasceu saudável, sem complicações. Impressionada, Halina decidiu frequentar a igreja que o marido era membro, a Igreja Adventista, e pouco tempo depois foi batizada. Vários anos se passaram, e então Halina conheceu um garoto deficiente chamado David, de um orfanato. Poucos meses antes, ela havia apresentado sua tese na faculdade sobre como cuidar de crianças deficientes, e isso tocou seu coração. Halina e o marido decidiram levar o garoto para passar o fim de semana na casa deles, e David amou a família. Na hora de retornar para o orfanato, o garoto se agarrou na cadeira e chorou. Ele não queria voltar. A família começou a pensar em adoção, e Adam, o filho mais novo, foi quem mais apoiou a ideia. Logo, um juiz aprovou a adoção, e em julho de 2009, David chegou oficialmente à sua nova casa. Todos estavam felizes. Então o garoto começou uma série de cirurgias para permiti-lo andar, mas os médicos eram sempre céticos sobre isso. Entretanto, para Halina, se fosse da vontade de Deus, aconteceria um milagre. E foi o que aconteceu. David hoje tem 17 anos, consegue andar e no ano passado distribuiu 200 livros missionários em seu bairro. Em 2017, nossas ofertas ajudaram a construir um estúdio de televisão para a Hope Channel na Polônia. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre iremos ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, no Chipre. Sejamos liberais.
Olá, bem-vindo a mais uma Escola Sabatina. Que bom ter você conosco. Você que estava assistindo o culto, por favor, fique, né? Não saia, vamos participar todos da Escola Sabatina. A sua participação é sempre muito importante, muito preciosa. E eu gostaria de poder contar com os seus comentários. Então, nós temos as redes sociais, temos aqui o chat da live e temos também os grupos das igrejas, tá? Você que quer participar, e eu faço questão que participe, por favor, envie seus comentários para nós e sempre que possível a gente vai estar lendo os comentários aqui e comentando, inclusive. Quero apresentar mais uma vez os companheiros aqui, pastor Oswaldo, né, que está conosco. Oswaldo, dá seu bom dia. Bom dia a todos, que Deus os abençoe na recapitulação da lição que estudamos durante essa semana. Muito bem, obrigado, Oswaldo, e também o Edson, que tem estado conosco aqui. Bom dia, Edson. Um bom dia a todos, um feliz sábado. É bom ter os irmãos conosco para juntos compartilharmos a palavra de Deus, né, e aprendermos um pouquinho mais. Que bom. E você, seja bem-vindo. O tema que nós estudamos, o tema central, né, que nós estudamos ao longo da semana, foi a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa fé. Né? É inquestionável, queridos, que a Bíblia ela é a fonte da fé de diversas denominações cristãs ao longo do Brasil, ao longo de todo o mundo. Né? A gente não questiona que as pessoas utilizam a Bíblia. Agora, a forma, né, e a função que a Bíblia tem nas variadas denominações, ela é diferente. Né? E de acordo com a forma que eles aplicam as Escrituras, eles podem tirar uma interpretação teológica também diferente, né? São diversas as fontes que influenciam nas teologias. E nós estudamos ao longo da semana a tradição, a experiência, a cultura, a razão e, por que não, a própria Bíblia. A forma como cada uma dessas fontes influenciam isoladamente ou conjuntamente na forma como interpretamos a Bíblia irá fatalmente resultar na nossa teologia final. Então eu convido você para que estude conosco cada um deles, para nós chegarmos então a uma conclusão de qual é a nossa fonte, qual é a autoridade final da nossa teologia. Para começar, vamos falar da tradição. Né? Edson e Oswaldo, a tradição, ela é algo ruim? Não, na verdade não. A tradição é ótima, na verdade. Né? A partir do momento que a gente entende o que é a tradição. A tradição como fonte de transferência de conhecimento, como fonte de transferência, por que não, da própria cultura, como fonte de transferência da própria Bíblia, né? Até mesmo se a gente se atentar para o significado da própria palavra tradição, que é ato ou efeito de transmitir, de entregar, né? Então a gente vai ver que a tradição é algo bom, né? E que nos complementa como seres humanos, né? Eu até diria que seria muito difícil para nós, como seres humanos, vivermos sem tradição. Então todos nós temos cada uma a sua Todos nós tradição. temos a nossa tradição, temos a nossa maneira de transmitir conhecimento, temos a nossa maneira de viver, né? E até a exemplo disso, eu diria assim, sabe aquele chazinho da vovó? Né? Ele chegou até nós como? Né? Por tradição. Por tradição. Embora você não tenha lá o amparo científico, né? Mas ele chegou até nós por tradição e ele tem seus efeitos. Agora, o problema é quando nós transformamos isso como autoridade para a nossa fé. Legal. Aí sim nós vamos passar a ter um problema. Ele disse sim, eu digo não. Isso que eu gosto, né? Porque é a diversidade de opiniões, né? Por que não, Oswaldo, então? Justamente o ponto que ele estava entrando agora. A tradição tem seu lado, ela... A utilidade, né? Tem que sua utilidade, ela nos dá até identidade.
É importante isso, a tradição. Mas qual é o problema da tradição? A tradição, com o decorrer do tempo, ela vai acumulando ingredientes. Ela não é estável, ela vai aumentando. Ela é dinâmica, né? Ela vai estar sempre Exato. alterando. E à medida que ela vai recebendo mais coisas com o decorrer do tempo, ela acaba se tornando um problema, porque ela não é mais aquilo que começou com aquele objetivo inicial. Ela já mudou. E quando chegamos nesse ponto em que a tradição é colocada como a palavra final, aí o problema ficou gigantesco. Legal. Exatamente era o ponto que eu queria chegar, era justamente esse, né? É de que a tradição ela precisa ser entendida no sentido da palavra, como uma fonte de transferência de conhecimento, sendo repassada ao longo do tempo, e é lógico que Mas ela, não como autoridade. ela é algo mutável, mas não como autoridade, e principalmente como autoridade da nossa fé. Né? E só completando isso, para você continuar, a tradição, ela tem um lado bom? Tem. Por exemplo, nossos usos e costumes. É bonito? É. Mas nota, usos e costumes também mudam com o tempo. E com o lugar? E com o lugar. No Brasil mesmo, que nós somos um país bastante grande, territorialmente falando, nós temos aqui várias tradições. Por exemplo, aqui na região que nós estamos morando, Nova Mutum, tem bastante gente lá do sul. Né? E os gaúchos, a gente sabe que eles têm aquela tradição deles, né? Da dança, do churrasco, do tereré, do chimarrão, do CTG, ó, né, de convivência, que eles têm tudo ali. Existem tradições que são legais, são boas práticas, como também tem tradições que são ruins. Se nós olharmos, por exemplo, para os tempos bíblicos, o tempo que Jesus viveu entre nós, lá existiam algumas tradições que eram ruins. Né? Então, um detalhe que nós precisamos sempre ter em mente quando falamos de tradição é que a tradição ela é algo que acontece de forma lenta e gradual. Ela é dinâmica, né? Que nem vocês já comentaram, ela não é fixa. Ela é lenta e gradual e ela vai se alterando constantemente e ela se torna um hábito. E como todo hábito, ele é algo que é difícil de ser abandonado. Então, assim, quando a tradição ela vem ao encontro, ou seja, no sentido das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, legal, ótimo, ela vem para fortalecer a nossa fé. Então, uma tradição que é um hábito que está correto de acordo com a Bíblia, beleza, ele vem para fortalecer a nossa fé. Agora, quando é uma tradição que vem não em encontro, mas ao encontro, né, de encontro, de frente, contra aquilo que nós cremos, aí é algo que dificulta, porque, como eu disse, é um hábito e hábitos são difíceis de serem abandonados. Mas é por isso que eu disse que a tradição ela precisa ser entendida no sentido da sua palavra. Quando você vai para o dicionário, né, existem duas formas de se enxergar a palavra tradição. Como eu disse, a primeira delas é o ato de entregar, de transferir conhecimento. Né? A segunda delas a tradição pode ser entendida como comunicação de fatos orais, ela pode ser entendida como ritos, ela pode ser entendida como costumes, né? E isso sendo passado de geração para geração. E aí, dentro desse aspecto, né, é por isso que eu disse que a tradição para o ser humano ela é ótima. Imagina o seguinte, eu vou usar como exemplo a esposa do nosso pastor aqui, a Maiara, que é paraense. Tradicionalmente, os paraenses comem muito o quê? Açaí. Açaí. Eu devo ser paraense, não sabia. À medida que ela se desloca de um local para outro, ela leva o quê? A A cultura, a tradição, a transferência. Ótimo. Vamos lá, agora o nosso irmão Oswaldo é amazonense. Mas o amazonense também come açaí. Né? Amazonense, estou dizendo aqui que ele é um amazonense que casou com a sulista. Veja bem, veja só, olha que interessante. Alguém que come churrasco com alguém que come açaí. Quando você faz essa troca, essa mescla, isso eu entendo isso como tradição, quando você faz essa transferência. Por que eu disse a comparação entre ele e a esposa do pastor? Porque ela come açaí de uma forma, ele come de outra.
Devido às tradições diferentes. Devido às tradições diferentes. Agora, dentro do contexto da lição, a tradição ela serve como base. Veja o verso áureo da semana, né? Qual é o verso áureo? Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Jamais verão uma alva. Eu vou pedir uma licença aqui ao profeta Isaías e vou parafrasear isso. Se eu não tiver uma base sólida, fixada no quê? Na lei, né? Se eu não tiver uma vivência dessa lei, eu não vou alcançar a plenitude. Por quê? Como nós dissemos, a tradição é mutável. A partir do momento que o irmão Oswaldo se casou com a sua esposa, que é do sul, ele pode ser que ele mude a forma dele, como ele se alimente. Esqueceu a tradição lá atrás. Então, como base espiritual, como base de fé, a tradição não é algo sólido. Porque ela é relativa. Porque ela é cada, relativa. Cada época tem a sua tradição, cada região tem a sua tradição, cada tempo, né, cada povo tem a sua tradição. E já para não fugir muito do tema, nos tempos de Jesus, então, qual era o problema da tradição que eles estavam enfrentando? Que Jesus ali alertou bastante o povo. Existem várias situações. Vamos citar só uma, só para a gente entender a problemática da tradição. Por exemplo, os judeus eles desenvolveram alguns hábitos cerimoniais, com um objetivo até bonito. A pureza ali, lavar as mãos. Pureza, lavar as mãos, é um hábito higiênico. Legal. Mas acima disto, eles tornaram este hábito, acrescentaram a eles mais alguns ingredientes cerimoniais e tornaram isso obrigatório. Quase que uma liturgia. É uma liturgia, ou seja, até para você ir comer, existe uma liturgia que tem que ser seguida. Do contrário, você está pecando. Desde quando não lavar as mãos o não lavar as mãos se tornou pecado? Exato, essa é a pergunta. Então vamos transferir para nós hoje. Não vou citar nada. Eu quero que as pessoas pensem que tradições, que costumes que nós temos hoje impactam mesmo a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Tradição tem seu lado bom, mas tem seu lado ruim. A partir do momento que ela entra em choque, ela atrapalha o meu relacionamento com Deus, ou como a gente vai ver nas demais fontes que podem ajudar ou podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, a tradição também tem esse lado. Então temos que cuidar. Vamos trazer um exemplo, talvez assim, contemporâneo. Por exemplo, uma tradição que na igreja adventista tinha, não sei se a maioria das pessoas aqui, pelo menos aqueles que têm uns 20 anos de adventista, para mais, vai lembrar da tradição da plataforma, né? Você colocava na frente 4, 5 cadeiras, sentava no meio o pregador, do lado, imediatamente de cada lado, 2 anciãos, um fazia oração pelo dízimo, o outro talvez a oração de joelhos pelo pregador, e colocava mais 2 pessoas para participar. Se tornou tradição. E eu me lembro disso muito, muito latente na minha memória. E nos últimos anos, nos anos mais recentes, essa tradição foi deixada de lado. Mas foi uma dificuldade para algumas igrejas mais tradicionais, a palavra explica muito bem, nas igrejas tradicionais, quase como que se fosse pecado. Como se fosse uma coisa religiosa, você ter aquelas pessoas como se fosse fazendo parte pecado da não liturgia ter da a igreja. plataforma mais, né? Exato. Então Agora, precisa separar o que é. Por que isso? Lembre, quando tudo isso aí está ligado até o desenho e formato da igreja. Plano, todo mundo. O plano mais elevado ali, a escola sabatina. é a escola sabatina, é o santo. Mais elevado ainda, o Santíssimo. É verdade. Gente, isso aí foi uma mudança um pouquinho, foi uma, vamos dizer assim, uma transferência do que seria o santuário para a igreja, uma comparação assim que não dá para ser feita. Como se cada templo fosse um pequeno Exato. santuário. A gente precisa
abrir a mente para as realidades espirituais. Tudo é santo. Até o lugar onde você está sentado. O pátio da igreja. Não esqueçam que isso foi consagrado a Deus. Muito bom, Oswaldo, Então, verdade. aquilo que eu faço ali dentro tem que ser para Deus, com amor, com reverência, com dedicação. Nenhum lugar ali é mais santo que o outro. Todo o pátio é santo. Muito bom. Na verdade, o irmão, ainda complementando o que o senhor está dizendo, a gente precisa, como eu disse, não é que isso é ruim, né? Mas ele faz parte da nossa identidade, mas nós precisamos entender que não é possível você separar partes da sua vida. Por exemplo, isso aqui eu vou separar porque é santo. Isso aqui não. Não dá para você separar a sua vida diária, o seu trabalho diário da sua vida espiritual. Na verdade, Até a expressão minha vida espiritual já é... essa é uma visão, não era uma visão do povo de Israel. Afinal de contas, para o povo de Israel, tudo era o quê? Tudo era santo. Né? Não tem como você separar o homem marido, o homem adventista, o homem pai, o homem trabalhador. Não dá para separar. Não dá para separar cultura, igreja, tradição, raciocínio. Não tem como separar e tornar uma coisa mais santa e outra menos santa. Todas elas formam o conjunto ser humano. E como tal, como conjunto ser humano, nós somos o quê? Obra e criatura de Deus. Qual foi o problema enfrentado por Jesus? A tradição se tornou muito maior do que a Escritura. E é por isso que em diversos Estava textos tendo mais bíblicos, autoridade. mais autoridade sobre a vida das pessoas do que o que exatamente, assim diz o Senhor. É por isso que Jesus Cristo diz o seguinte: nenhum tio, nenhum jota passarão de quem? Da lei. Reforçando a importância, restaurando o lugar das Escrituras dentro do contexto, ao invés da tradição. Muito bom. Vamos avançar aqui, senão a gente não consegue cobrir todo o assunto, né? A parte de segunda-feira ele fala sobre a questão da experiência, a experiência humana, né? Como nós podemos experimentar a palavra de Deus e por que, se ela pode ou não pode, a experiência é uma fonte de autoridade na nossa vida, na nossa fé. Oswaldo, você acha que a experiência serve como autoridade para a nossa vida? Sim. Talvez eu vá misturar um monte de coisas aqui ao mesmo tempo, que a minha cabeça trabalha meio doida. Vocês já estão acostumados com isso, aqueles que me conhecem? Então é o seguinte, o que é experiência? O que é experiência, gente? Aquilo que nós sentimos, né, através dos sentidos que Deus nos concedeu. Opa! Na parte científica a gente diz assim que é aquele trabalho mais empírico, né? Você vai experimentar. Então notem, a experiência, ela está ligada com a gente. Nosso ser. Exato. Eu tenho que tocar, eu tenho que ver, eu tenho que experimentar. Tudo isso são informações que fazem quem eu sou e me afetam de alguma forma. Mas como isso pode ser transferido para o lado espiritual? Tem tudo. A experiência que nós temos de vida, ele nos ajuda a entender um pouco da relação de Deus conosco, sentimentos, emoções. A apreciação pela arte, pelo belo, me faz voltar para Deus e ver que Deus também aprecia o belo. A minha apreciação pela boa música me faz voltar para Deus e saber que Deus aprecia a boa música. E assim sucessivamente. Eu poderia citar um monte de coisa. Todas essas experiências que eu tenho, elas vão afetar a minha vida espiritual, sim, a minha relação com Deus. Agora eu vou ver o outro lado. Por exemplo, desculpem se eu mexer com os brios de alguém, tá? Mas o assunto é sério. Por exemplo, eu como adventista do 7º dia, posso ficar bebendo numa fonte que é duvidosa, como, por exemplo, música rock? E eu sei de vários que fazem isso.
posso eu mexer com as minhas emoções bebendo em fontes duvidosas? Você falando da experiência, Oswaldo, é importante ressaltar, à medida que você descrevia os sentidos que nos trazem as experiências da vida, me trouxe à tona o fato de que as experiências humanas são ímpares. Cada pessoa é única e o fato de cada pessoa ser única torna a experiência algo relativo demais para poder ser base de autoridade para a vida de fé, né, de qualquer pessoa. Eu sempre gosto de exemplos práticos, né? E eu dentro desse contexto, cada um de nós, ele vai viver suas experiências de uma forma completamente diferente. E não é diferente da experiência com Deus. Não é de forma alguma. Cada um de nós vamos viver uma experiência única com Deus. E ela não serve como medida de fé para nenhuma outra pessoa. Se a experiência entre as pessoas já é ímpar... Exato. Olha só, no exemplo, eu vou trazer dois exemplos práticos. É o seguinte, cada um de nós contempla o universo de uma maneira, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar eu gosto de obra de arte, eu gosto de pintura, né? E tem uma obra extremamente famosa, chama-se O Grito. Quando você olha para ela, para muita gente aquilo não é nada. É uma coisa louca, sem sentido, que você não encontra. Mas eu posso olhar com um olhar e eu enxergar coisas que nenhuma outra pessoa enxerga. Eu tenho uma pintura que eu mandei fazer lá mandei colocar lá no meu escritório. E quando as pessoas chegam lá e falam, é muito bonito, eu pergunto, o que você está enxergando? Nunca vi duas pessoas que enxergaram a mesma coisa. Sempre é diferente. Sempre é diferente. Um segundo ponto que eu quero destacar aqui com relação à experiência. Nós temos no Brasil, não é uma crítica, me desculpem, as pessoas de outra denominação, não é uma crítica. É uma constatação. Não é uma constatação, é apenas uma afirmação, nem sei que palavra usar aqui, mas não é uma crítica à religião de ninguém. Nós temos no Brasil uma das maiores festas religiosas, que é o Círio de Nazaré. Para mim, como adventista, parece uma coisa completamente sem sentido. Para mim, como adventista, de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha vivência com a palavra de Deus. Mas para a pessoa que ali participa, ela faz todo sentido. Faz todo sentido. A pessoa vai lá em busca de uma cura, em busca de uma bênção, ou mesmo para devolver. Então, a experiência vivida por ele, a experiência vivida por ele é completamente diferente da minha. Não dá para a gente questionar a experiência com Deus de nenhuma pessoa, porque eu enxergo apenas estereótipos. Mas aquela pessoa viveu algo, ela vivenciou algo que eu não consigo enxergar, muitas vezes. E aí eu aproveito essa tua fala aí da experiência e faço a ligação dela com a cultura. Percebem como não dá para separar uma coisa da outra? Não dá para separar. Tradição, experiência, cultura, está tudo interligado. Razão. Tudo isso nos afeta de uma forma tremenda e faz... E única. Exato, e faz de cada um de nós um ser distinto. Então, a cultura que cada um carrega motiva, determina suas experiências, suas tradições. Então, isso influencia tremendamente a gente. E a cultura varia com o tempo, varia de um lugar para o outro. Assim como a tradição. Exatamente. Então, por exemplo, a minha cultura amazonense é uma. A do Edson é outra. A sua é outra. E mesmo dentro desse contexto, nós ainda vamos encontrar ainda mais algumas diferenças, e isso é a experiência. Como? É a experiência. Porque imagina o seguinte, a experiência dele como amazonense, vivendo dentro da cultura amazonense, pode ser completamente diferente da minha experiência como amazonense, vivendo dentro da cultura amazonense. Sim, e notem, o que é cultura, gente?
Esse aqui deixa eu ler, porque eu peguei no Wikipedia aqui. Precisamos definir cultura para a gente poder conversar. O que é cultura? Coloquei aqui. Todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Eu peguei uma visão um pouco mais simplificada, né? Lembra nós. Que diz o seguinte: é o conjunto de hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais, artísticas que caracterizam uma sociedade. É a sua forma de ver, Ver, a sua forma enxergar. de enxergar é o ver, a sua forma de sentir, a forma de experimentar, a sua forma de pensar naquele lugar. Tudo isso afeta a sua vida, a sua relação uns com os outros e com a palavra de Deus, e com a fé, Com e com Deus. a teologia. Esses dias atrás, eu assistindo alguns vídeos, né? Entender de que maneira pessoas de outros países enxergam o Brasil. E uma das coisas assim que é exaustivamente repetida, eles falam muito da cultura brasileira. Mas é curioso porque eu não vi eles falar tanto do samba, não, eu vi eles falar da maneira como, da nossa relação com a comida e da nossa relação com as pessoas. Por quê? Porque o brasileiro é muito de toque, né? O brasileiro é caloroso, o brasileiro gosta de proximidade, o brasileiro gosta de fazer com que a pessoa se sinta importante, amada, Acolhida, querida, né? acolhida. O que não é, por exemplo, nos Estados Unidos. E tudo isso faz parte da nossa identidade, né? E a grande pergunta é, dentro desse universo todo, qual é a nossa identidade espiritual? Como isso se relaciona com a nossa identidade espiritual? A gente tem que levar em consideração que todas essas coisas são mutáveis. Todas essas coisas são mutáveis e, portanto, elas não servem de alicerce, elas não servem de base para a nossa fé. Elas são importantes. Eu diria até que talvez usar a palavra essencial seria muito forte. Mas eu diria, então, substituindo a palavra essencial, indispensáveis, indissociáveis da nossa vida cristã, porque ela nos afeta de forma grandiosa. positivo. A questão da experiência, dos sentidos, né? Muitas pessoas ligam a sua experiência religiosa, utilizam da sua experiência religiosa como regra de fé para outros. Tem pessoas, por exemplo, eu gosto esse sermão hoje me tocou. Hoje eu fiquei emocionado. O sermão de hoje, eu não senti a presença de Deus hoje aqui na igreja. E ela tá querendo, vinculando a presença de Deus ou não aos sentimentos dela. E às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa que é mais emotiva, um sermão que apela mais para o lado emocional, ela vai sentir a presença de Deus. Enquanto uma outra pessoa que talvez seja mais racional, não vai chorar, não vai se comover, e aí ele não vai sentir. E aí no outro dia que tem um culto que às vezes é um culto mais racional, um culto mais lógico, aí a pessoa que é emocional, hoje eu não senti a presença de Deus aqui na igreja, e a pessoa começa a colocar a sua fé baseada nos seus sentidos, naquilo que ela sentiu, sendo que essa experiência da pessoa vem da sua cultura também. Correto. Vem da sua vida, que é única, né? Do seu histórico, do seu contexto, né? Daquilo que ela trouxe ao longo de toda a sua vida. Exatamente. Então, o que nós queremos dizer aqui, meus queridos, é que estas coisas não são referência, ok? Não são. Emoções e sentimentos são bonitos, têm o seu local. E Deus se aproveita disso também para falar conosco, para mexer com a gente. Mas notem, Deus trabalha-nos muito mais profundamente do que apenas emoções. Olha que legal aqui, Oswaldo. O pessoal ali dos bastidores fez para nós uma enquete na live perguntando o que você acha da tradição. 25% das pessoas respondeu que é boa. 13% das pessoas responderam é ruim. E a maioria, 63% das pessoas responderam é boa, mas perigosa. Então, que legal, né? Obrigado, pessoal, que informou aí. Que legal a questão as pessoas, então, ter esse entendimento, que ela é boa, porém é perigosa. Ela está de acordo com o que nós temos dito aqui desde o começo, que ela é boa,
mas ela não pode ser o alicerce para a nossa fé. Positivo. Essas coisas que nós já colocamos aqui, tradição, experiência e cultura, são boas. E eu, como educador, digo para você, a cultura, a minha cultura, a sua cultura, vai depender daquilo que você está interiorizando também, dos conhecimentos que você está buscando. Muito bom. Isso. E isto afeta diretamente o teu relacionamento com Deus. Volto a dizer, precisamos crescer. A questão da cultura, outro fato interessante da cultura é que a cultura, além de ser algo individual, ela vai variar de cada pessoa porque ela depende da forma como ela é você alimentada. enxerga o mundo, Não, como é alimentado. Por exemplo, digamos que uma pessoa vive na igreja, vive tendo contato com a palavra de Deus, com trabalho missionário, com desbravador, com coral de canto, com grupo de jovens, e outra pessoa, por exemplo, que vive só nas coisas do mundo, né, nas coisas seculares. A cultura dessas duas pessoas serão culturas diferentes, porque a nossa cultura ela é influenciada por aquilo que nós interiorizamos, aquilo que nós recebemos através dos sentidos. Então, não tem como nós utilizarmos a cultura que varia e a experiência que varia, ambas as coisas são relativas, como algo autoritativo para a nossa fé. Tudo isso vai culminar lá na lição de quarta-feira, quando ela fala da razão, né? A razão como instrumento para aprender, compreender, ponderar, julgar, né? Porque todos os dias nós somos alimentados da cultura, da tradição, mas em última análise a palavra final é de quem? Da ciência, da razão, da lógica, minha, né? Isso é bom ou não é? Em última análise, é a razão quem vai ditar para mim quais são os caminhos que eu devo seguir. Porém, ela também não serve, a razão sozinha, em si, ela não serve como alicerce para a nossa fé. Ela é um dos ingredientes. Sim. Nós precisamos compreender que tudo que nós estamos colocando aqui, cultura, tradição, experiência, razão, são ingredientes, né? São fontes que fazem parte da nossa fé cristã, mas elas não são o ingrediente principal. Sim. E todas elas recebem influência. Todas elas recebem influência. Elas modificam-se, elas mudam com o tempo. E a grande, que eu vou dizer assim, como é que eu posso colocar para você? O grande ponto disto, que faz mudar uma coisa ou outra, é o conhecimento que você desenvolve. Então é nessa parte que eu quero novamente enfatizar. Aquilo que eu coloco para dentro afeta diretamente quem eu sou e a minha relação com Deus. Vai afetar a tradição, vai afetar as minhas experiências, vai afetar a minha cultura, vai afetar a razão também. Por isso que eu digo para todos, meus queridos, cresça, busque conhecimento. Como adventista eu fico pensando aqui, será que eu estou crescendo espiritualmente quando eu estou parado em casa, apenas trabalhando no dia a dia? Chego em casa, sabe, dou uma lida num verso bíblico, não estudo a minha lição, não leio Espírito de Profecia, não busco mais algum outro conhecimento, não me desenvolvo. Fica estagnado. Exatamente. Que tipo de cristianismo é esse? Que notem, qual é o nosso papel? Nós não estamos aqui para influenciar o mundo, nós não somos o sal da terra, nós não somos a luz do mundo. Como que eu vou ser luz se eu não conheço isto? Como que eu vou ser luz se eu não estou ligado à fonte 24 horas por dia? Se no meu trabalho eu sou uma pessoa, na minha relação em casa eu sou outra, na igreja eu sou outra, na escola eu sou outro, como vários que eu conheço por aqui, inclusive fala. Tem gente que passa a vida e ninguém sabe que ele é adventista. Só descobre o dia que aparece na igreja e que ele está lá. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Ou eu sou
um cristão autêntico 24 horas por dia, eu não sou. E Acabando, isso se afeta tornou os uma meus questão relacionamentos. cultural. Por exemplo, eu não vou parar agora, eu vou dizer mais algumas coisas sérias. Como é que eu trato a minha esposa? Como é que eu trato meus filhos? Como é que eu trato meus irmãos? Desculpa, ser adventista não é só estar na igreja. A cultura, o conhecimento que eu tenho da fé, faz de mim quem eu sou. Então, a forma como você age, está me dizendo literalmente que você é um falso cristão. É um adventista do 7º dia, né? Como dizem, Nem adventista eu posso em vez de dizer ser que no seja. 7º dia. Ele é adventista na igreja, mas pelo Só amor de Deus. aliás, só no 7º dia. Exatamente. Só na igreja. E Então, ainda- tudo isso daqui me faz conversar com você de forma séria, porque todas essas coisas me afetam. Ah, você passa o tempo todo quando está em casa, não conversa com a esposa, não conversa com os filhos, fica na televisão. Legal. Ah, você não lê a Bíblia. Você não estuda lição, você não ora, não faz culto familiar. não faz culto familiar. Sabe, que tipo de cristão sou eu? Não me relaciono com os meus vizinhos, não me misturo com as pessoas. Não fala de Deus para ninguém. Exatamente, que tipo de cristão sou eu? Para que eu estou aqui? É esse o ponto do estudo da lição que nos faz repensar, porque isso mostra quem nós somos. Um detalhe, Oswaldo, que a gente precisa levar em conta é que a nossa razão também está maculada pelo pecado. Exatamente. A gente não pode confiar na razão, Exatamente. porque muitas pessoas pensam Veja. assim, a razão é independente da época da pessoa, cada época a razão era de uma forma. Antigamente era racional a pessoa crer em Deus. Com o passar dos séculos ali, com os movimentos modernistas, iluminismo, racionalismo, passou a ser considerado racional não crer em Deus. E quem crê em Deus passou a ser considerado uma pessoa irracional, uma pessoa boba, uma Atrasada, pessoa ignorante, antiquada. antiquada, retrógrada, né? Para não dizer burra mesmo. Então, hoje nós, como cristãos, precisamos mostrar que a nossa fé é uma fé racional, porque nós estamos falando aqui da razão como que não serve como autoritativa para a nossa fé. No entanto, a razão, ela faz parte da nossa fé, porque Deus requer de nós um culto racional. Vamos comparar a nossa razão como um imenso processador. Ele vai receber a influência da tradição, ele vai receber a influência da cultura, ele vai receber a influência da experiência, das tradições. E a razão vai fazer o quê? Ela vai processar tudo isso, né? E colocar tudo isso de acordo com aquilo que diz quem? As Escrituras. Por que nenhuma dessas coisas pode ser como fonte autoritativa? Porque todas elas são mutáveis. Sim. Todas elas Agora, a são mutáveis. palavra de Deus Veja, independente, a palavra de Deus foi dada em uma época específica, ela foi dada em uma cultura específica, a um povo específico, porém, ela é transcendente àquela cultura, ela é Sim. transcendente àquele tempo, ela é transcendente àquele povo. Então, a palavra de Deus, ela Positivo. transcende todas essas coisas. E eu vou até aproveitar o que você está falando sobre razão, iluminismo e tudo mais. Eu vou colocar uma parte que é importante, que às vezes nós não olhamos. Por exemplo, quando Deus profeticamente estabeleceu a época de iniciar esse movimento do qual fazemos parte, para mudar o mundo, para preparar um povo para a volta de Jesus, na mesma época o diabo promoveu o seu movimento. Foi o início do iluminismo, Muito bom, Oswaldo. do materialismo, de tudo que existe, esses ismos no mundo. É uma contraposição à fé. Se você olhar a época que surgiu Charles Darwin, esses movimentos, o evolucionismo, a teoria da evolução, Tudo no na mesmo mesma período, época que na surgiu. mesma proporção. Com que objetivo? Não é uma coincidência. Não é uma Confundir a cabeça, desviar a fé. É esse o objetivo. Por isso, nesse estudo estamos entendendo, a razão é bom? Sim. Devemos ter um culto racional? Sim. Eu tenho um texto maravilhoso, Vinde e razoemos. Eu amo esse texto. Deus fala comigo na mente, Ele conversa comigo, mas Ele não deixa de lado as minhas emoções, as minhas experiências, o meu conhecimento. Deus usa a minha cultura para falar comigo. Ele usa destas coisas para revelar melhor para nós a sua palavra. Exatamente. Agora, tudo isso só tem sentido quando a Bíblia é o parâmetro. Oswaldo, eu gostei de uma coisa que você falou, porque a gente precisa ter isso em voga. É a palavra de Deus que deve influenciar as nossas experiências,
as nossas tradições, a nossa cultura e a nossa razão. E não Positivo. o contrário, né? Com a minha razão eu quero dizer o que a palavra de Deus está falando. Porque aí cada Não. pessoa vai ter uma opinião diferente, porque ela tem uma experiência diferente, uma tradição diferente, uma cultura diferente. E aí acontece o que nós temos hoje, que é milhares de religiões, denominações cristãs diferentes, porque cada um quer dar a sua interpretação Sim, cada pela um- sua razão. Cada Eu um entendo querendo puxar que- para o seu lugar. Cada um querendo puxar. Exato. Eu entendo que essa dicotomia, essa dualidade de separar aquilo, digamos assim, o santo do humano, né, tem causado todos esses problemas. Nós precisamos compreender o seguinte: Deus exige de nós um culto racional. Ele exige que nós nos entreguemos completamente a Ele. Já o diabo não. O diabo, se eu seguir a cultura, a tradição, para ele está ótimo. Por quê? Tudo aquilo que me afasta de Deus, para ele é vitorioso. Né? Tudo que me afasta de Deus é vitorioso para ele. Deixa eu fazer um comentário que tem aqui rapidinho. Desculpa te Ok. interromper, porque a gente aqui no Face, se demorar, sobe, né? Some. O Newton, ele trouxe um testemunho aqui para nós. Ele falou assim, ó, trabalhei num lugar 1 ano e só foi descobrir que o amigo era adventista quando eu vi ele num pequeno grupo. Ele não dava nem bom dia e nem olhava para a gente. E aí o outro, né, colocou assim, ó, infelizmente essa tradição vai ser difícil de tirar da igreja. Né? Já dizia Jesus, a pessoa enxerga o cisco no olho do outro, mas não tira a trave do próprio olho. É uma tradição, Duro. né? Mas é verdade. Obrigado pelo Infelizmente, comentário, Newton. qual é o problema? Por que isso... Respondendo a isso daqui, o que o irmão colocou, aí eu vou me basear nesse ponto aqui de quinta-feira, gente. Por que isso acontece? Porque nós não temos vivência com Deus e não conhecemos a Bíblia. A Bíblia não é o nosso padrão de conduta, não é colocado como a nossa regra de fé. Nós vivemos pelo que os outros dizem, pelo que nós achamos, e por nós não termos essa vivência com Deus, somos diretamente afetados por isso. Então, eu quero colocar para você, meu querido irmão, as coisas podem mudar sim, desde que você mude a sua postura. Deus espera que você mude de atitude. Tenha mais tempo para Ele, estar com Ele, ler a Bíblia. Porque notem, algumas denominações colocam o Espírito Santo acima das Escrituras. Ou seja, acabei de receber uma revelação. Para com isso, gente. O Espírito Santo nunca vai contrariar as É Escrituras. muito importante esse detalhe, Oswaldo, porque muitas pessoas chegam assim, né? Ah, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, o Espírito Santo falou comigo. Não é possível você acreditar que o Espírito Santo vai revelar uma coisa na Bíblia e vai chegar para uma pessoa hoje e vai vai falar revelar exatamente o outra. contrário. Não vai. Porque, peraí, Deus não muda. Exato. Eu quero colocar uma coisa para todos. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Tá. Qual o conceito de Deus? A Trindade, né? O Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Espírito Santo. Aqui é a vontade Aqui de está a Deus. revelação que É a você está revelação da procurando. Trindade. Exatamente. E aí a gente volta lá no que diz o verso áureo da semana: a lei e o testemunho. Uma coisa não pode jamais contrariar a outra. E pegando esse texto, só corrigindo alguns pensamentos de algumas pessoas, quando a Bíblia fala que a lei é o testemunho, alguns dizem, a lei de Deus, os 10 mandamentos e o Espírito de profecia. Desculpa, meu amigo, vamos colocar a coisa no devido lugar. Quando a Bíblia fala lei e o testemunho, ela está falando da Bíblia. Da Bíblia. Lei, Torá, Pentateuco, testemunhos são todos os demais escritos inspirados. Portanto, hoje para nós é a Bíblia inteira. Essa é a nossa regra de fé. Qualquer outra coisa que for colocada além disso ou acima disso é pecado. Agora eu quero falar um pouco para os jovens, né? Falando dessa questão de experiência, eu gosto bastante da classe dos jovens. Tem muitos jovens, às vezes, que chegam assim, eu conheci uma pessoa, não é da igreja. Mas eu me sinto tão bem com ele, ele é tão bonzinho, ele é melhor do que muitos jovens da igreja, melhor do que as nossas jovens da igreja. E aí a pessoa, ela quer colocar a sua experiência, a sua razão, a sua opinião, acima do assim diz o Senhor. E o que diz a palavra do Senhor? Não entrei em jogo desigual, santo é o matrimônio. Veja, dentro desse contexto, eu me lembro de uma história que eu vivenciei. Nós tínhamos uma loja lá em Cacoal e um dia chegou um jovem e me entregou um currículo, né? Quando eu olhei, 16 anos, e aí eu perguntei para ele assim, me dá uma boa razão para eu te contratar.
ele olhou para mim muito seriamente e disse: a minha experiência de vida. E eu, no meus altos dos 40 anos, olhei para ele com 16 e perguntei para ele: o que você já viveu em 16 anos? Que eu ainda não vivi com 40. Obviamente, a experiência de cada um, ela é vivida no dia a dia. E cada um tem sua experiência de vida, é lógico. Com 16 anos, eu ainda sou um completo bebê, né, em termos de experiência de vida, em termos de discernir aquilo que é correto. Eu ainda não cheguei a um amadurecimento, né, capaz de me dar todos os parâmetros para uma vida adequada. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que o jovem quer viver essa experiência e esquecer o ponto fundamental. Toda a lição dessa semana, ela está fundamentada em um único ponto: sola Escritura. Positivo. Eu gostaria, que nosso tempo está acabando, então eu quero colocar meu ponto de vista. Suas considerações finais. Sim. Queridos, tudo que nós falamos hoje termina com aquilo que o Edson colocou e que nós vamos estudar na próxima semana. O parâmetro de juízo para nós é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Mas isto é afetado diretamente pelo conhecimento que nós desenvolvemos. Então estude mais a Bíblia, leia bons livros, passe mais tempo com Deus. Porque no livro Educação, volto a dizer, está escrito que a medida do meu gozo na eternidade será proporcional ao desenvolvimento que eu alcançar aqui na terra. Conheça Deus, busque conhecê-lo. E isso vai impactar tremendamente a sua vida. Que Deus o abençoe. Edson, suas considerações finais. Você tem 1 minuto. Eu vou fazer uso das palavras do irmão. Não há como eu conhecer a Deus, eu viver uma experiência com Deus, se eu não tiver primeiramente uma experiência com as Escrituras, se eu não tiver uma experiência com a Bíblia. Então, a gente está vivendo um tempo assim meio angustioso, todo mundo em casa, um pouco mais em casa. Aproveite esse tempo, cresça espiritualmente, estudando a Bíblia, e com certeza a sua experiência com Deus ela vai mudar significativamente. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Oswaldo, pela participação. Eu quero concluir aqui com o texto da lição de sexta-feira. Ellen White, O Grande Conflito, página 9, ela diz assim: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoritativa e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Queridos, que nós estudemos a lição da Escola Sabatina ao longo dessa semana que estará começando. Que a nossa experiência seja a experiência de folhear a palavra de Deus. Que a nossa tradição seja a tradição de cultuar Deus na sua casa. Que a minha e a sua cultura seja de viver no meio do Senhor. E a nossa razão seja prestar um culto racional àquele que tudo criou e àquele que nos redimiu com seu sangue. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós tenhamos um feliz sábado na companhia do Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Amém.